Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Lauren, eu sou uma mulher parda, tenho olhos castanhos, uso óculos, tenho cabelos castanhos, estou usando uma blusa de cor branca. Atrás de mim tem uma parede azul com alguns quadros. E eu estou muito feliz, muito honrada de mediar essa conversa aqui hoje com grandes nomes da história da psicologia do Brasil, pessoas que estão fazendo história, mudando a história da psicologia do Brasil, e falar desse tema, né, da fenomenologia, que está na base de todo pensamento ocidental, que está na base da filosofia e da ciência moderna. E vou deixar com que cada convidado aqui se apresente, né? Mas eu queria contar, em especial, né, o professor Tommy não só mudou a história da psicologia fenomenológica no Brasil, né, com o livro Introdução à Psicologia Fenomenológica, mas eu posso dizer que ele mudou a minha história também, né? Professor Tommy é um profissional que eu acompanho há muito tempo, foi meu orientador do mestrado, então eu me mudei para Uberlândia, um período da minha vida, para acompanhar essa pessoa, esse profissional, esse ser humano de perto, né? Uma pessoa com quem eu aprendi muito. E estão presentes aqui também as professoras doutoras Maria Clara Joste e a professora doutora Eunides Almeida, que também estão aí, né, mudando a história, reescrevendo a história da psicologia no Brasil, desenvolvendo um método e uma teoria própria, que são o ADI-TIP. E para vocês terem uma ideia da magnitude desse evento, o primeiro Congresso Mineiro de Psicologia do CRP teve mais de 6 mil inscritos, e desses mais de 6 mil inscritos, mais de 2 mil escolheram estar aqui presentes, ouvindo esses grandes nomes, essas grandes pessoas, esses grandes profissionais. Então, mais de um terço, né, dos inscritos no Congresso estão aqui hoje, né? Então, estou me sentindo assim, muito feliz, muito honrada mesmo de poder, né, partilhar aqui esse encontro, mediar esse encontro. Então, queria agradecer a todos vocês, né, aos convidados por terem aceito estar aqui, né, e todos os presentes também, todos os ouvintes. Então, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o professor doutor Tommy Akira Goto, professora doutora Maria Clara Joste, e professora doutora Eunides Almeida. Cada um desses professores, eles vão ter até 20 minutos de fala, e depois a gente abre para o nosso bate-papo aqui, para o nosso debate. Então, é com você, professor Tommy. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Muito obrigado, Lauren, pela gentil e carinhosa apresentação. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com a Lauren, com a Maria Clara, que é o NIDS, de estar podendo estar falando aqui do assunto de fenomenologia, psicologia, e principalmente estar começando aqui a apresentar um pouquinho dos recentes estudos de psicologia fenomenológica e psicologia do desenvolvimento, e a relação disso com algumas práticas não só teóricas, mas clínicas. Bom, então, vamos dar início, porque o tempo é curto, né? Então, estendo o cumprimento a todas que estão aqui na mesa e todos os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo. Então, aqui, colocar o slide, eu não sei como que... Japão. Então, aqui a ideia é falar rapidamente, que o tempo é curto, o assunto é complexo. Eu vou passar, na verdade, uma espécie de sinopse. Não dá tempo nem de trabalhar, explicar e desenvolver todo o raciocínio. É mais uma sinopse, que é justamente falar da psicologia fenomenológica do desenvolvimento infantil, que vai justamente ser uma psicologia que vai abordar da vida uterina aí ao nascimento, da vida uterina, do nascimento aos primeiros anos. Então, a minha ideia aqui é tratar de 3 pontos, né? Apresentar 3 pontos. O primeiro é a tarefa e a função da psicologia fenomenológica,
segundo Edmund Husserl. Então, aqui eu vou estar justamente me apoiando na concepção, né, original da psicologia fenomenológica, que veio a partir da fenomenologia, né, de Edmund Husserl. Né? Então, a possibilidade de uma psicologia, então, a partir disso, a possibilidade de uma psicologia fenomenológica do desenvolvimento infantil. Né? Um segundo ponto, que seria, então, a ideia de uma psicologia fenomenológica da infância. Né? Então, desde a fundamentação e o método fenomenológico, né, para o desenvolvimento dessa psicologia fenomenológica da infância. E o terceiro e último ponto, que seria, rapidamente, uma descrição e uma espécie de desenvolvimento dessa psicologia, que seria a vida psíquica infantil, né, que seria da criança originária à criança desperta, né, e viria aí da vida uterina ao nascimento ao nascimento e a criança ao desenvolvimento infantil. Seriam esses 3 pontos aí que eu vou estar aqui falando rapidamente. Bom, o primeiro ponto, então, traria justamente a ideia da fenomenologia e da psicologia fenomenológica. Bom, a psicologia fenomenológica, ela aparece justamente dentro da fenomenologia transcendental. Né? A fenomenologia transcendental é uma escola filosófica, um movimento filosófico que surgiu com um filósofo matemático, Edmund Husserl, como muitos de vocês conhecem, né? E a fenomenologia tem como um dos pontos, vamos dizer assim, fundamentais, né, encontrar a fundamentação subjetiva para o conhecimento. Né? O Husserl tinha justamente a ideia e a busca de desenvolver uma ciência, vamos dizer assim, capaz de fundamentar as questões, né, do conhecimento a partir da subjetividade. Né? Então, bem diferentemente do positivismo, que buscava, né, o conhecimento a partir das questões objetivas, o Husserl buscava a partir de uma fundamentação subjetiva, entendendo que o conhecimento era de origem, era originário da própria subjetividade. E nesses estudos, nessas investigações, vamos dizer assim, filosóficas, o Husserl, então, passa a desvelar, a perceber a importância também dos estudos, vamos dizer assim, psicológicos. No entanto, ao mesmo tempo, vai ser crítico dos estudos psicológicos científicos da época, justamente porque confundiam, vamos dizer assim, aquilo que era próprio da subjetividade com a objetividade. Lembrando que a psicologia ela vai ser inaugurada como ciência ali meados fins do século XIX, e vai, nesse sentido, se apropriar do método científico, do método positivista, objetivista, para o estudo da própria subjetividade. Com isso, segundo Husserl, há uma confusão não só epistemológica, mas metodológica. Então, nessa crítica e nessa nova retomada de investigação psicológica, o Husserl elabora e inaugura aquilo que ele vai denominar de psicologia fenomenológica. A psicologia fenomenológica, então, para o Husserl, teria o objetivo, teria a função de reformular a psicologia empírica científica como uma autêntica psicologia da subjetividade, reconhecendo, então, a subjetividade quanto tal, a subjetividade na sua própria natureza, a partir de um método próprio. E o método seria, então, o método fenomenológico, porque a própria fenomenologia, enquanto uma ciência, vamos dizer assim, que busca um conhecimento fundado na própria subjetividade, possibilitaria um método que estaria sendo desenvolvido a partir dos próprios estudos, da própria investigação da subjetividade. Então, nós teríamos, assim, uma psicologia propriamente humana, uma psicologia propriamente subjetiva. E, com isso, então, essa psicologia fenomenológica teria condições de esclarecer os próprios conceitos da psicologia.
E aí não teríamos o problema que o Russell já tinha identificado, já desde o início da psicologia científica, que era justamente a confusão de conceitos, gerado justamente pela confusão da subjetividade e objetividade. Essa psicologia fenomenológica, então, ela viria a se constituir como uma ciência universal da subjetividade psíquica, e teria, então, como objetivo a descrição das vivências psíquicas intencionais, ou da consciência, e as suas estruturas sintéticas e universais. Lembrando que, então, aqui, é bem diferente do que se entende psicologia fenomenológica na maior parte das vezes, a ideia de psicologia fenomenológica é a ideia de uma ciência propriamente humana, uma ciência propriamente subjetiva. Isso se afasta do que normalmente é entendida, a psicologia fenomenológica, como uma abordagem. Aqui a ideia do Russell não é fundar a psicologia fenomenológica como uma abordagem da psicologia. Não, a psicologia fenomenológica para o Russell é a autêntica ciência humana. É a autêntica ciência desenvolvida para o estudo da subjetividade humana. Assim como a ciência natural se desenvolveu a partir dos estudos dos objetos físicos, dos corpos físicos, e daí nós tivemos, então, todo o desenvolvimento da ciência natural, a fenomenologia e o método fenomenológico vem de todo o empenho, de todo o impulso de estudar a própria subjetividade. E esse impulso em busca também de um método tão rigoroso como o método científico. Então, se a fenomenologia, como Russell mesmo definia, era uma filosofia, era uma ciência de rigor, como ele dizia, era uma filosofia como ciência de rigor, a psicologia fenomenológica era, para o Russell, a autêntica ciência da vida psíquica, era a autêntica ciência psicológica. Então, a ideia aqui inaugural da psicologia fenomenológica, de maneira alguma, era se constituir como uma espécie de abordagem, sim como uma ciência e como uma ciência fundamental, como uma ciência fundamental, claro, no sentido empírico, não no sentido filosófico, como ciência primeira, mas como uma ciência fundamental, empírica, do psíquico. Então, aqui há uma distinção importante de entender a psicologia fenomenológica como ciência fundamental e não como uma abordagem. Lembrando também, vale a pena aqui dizer, que essa questão da abordagem ela está muito ligada à influência da fenomenologia dentro do campo da psicopatologia, por um lado, e do outro lado, pela constituição das psicologias e das abordagens psicoterapêuticas que se desenvolveram em solo americano. Então, isso tem uma história um pouco mais indireta, e pouco a ver, vamos dizer assim, com aquilo que o próprio Russell elaborou como psicologia fenomenológica. E nós não teríamos tempo para discutir isso aqui agora. Bom, o que seria a psicologia fenomenológica, então, da infância? O que nós poderíamos pensar dessa psicologia fenomenológica, então, aí aplicada, pensada na infância? Já que a psicologia fenomenológica é uma ciência, essa psicologia fenomenológica ela não estaria reservada apenas ao campo da psicoterapia. Vejo que muitas vezes, na própria formação do psicólogo aqui no Brasil, se trabalha com psicologia fenomenológica, ou se fala de psicologia fenomenológica, quase que única e exclusivamente dentro do campo das abordagens e das abordagens psicoterapêuticas. Quase que em todos os outros ramos, vamos dizer assim, da psicologia, como na própria inauguração da ideia da psicologia, em apresentar a psicologia como ciência, não se fala de psicologia fenomenológica. Quando se fala de psicologia em estudo da sociedade, como psicologia social, das relações sociais, não se fala de psicologia fenomenológica. Quando se fala de psicologia, então, do desenvolvimento, e aí a gente pode pensar desenvolvimento infantil, desenvolvimento do próprio ser humano, em outras fases do ser humano, como a juventude, a adolescência, a vida adulta, o envelhecimento, não se fala de psicologia fenomenológica. Em tantas outras psicologias, vamos dizer assim, muitas vezes não se fala de psicologia fenomenológica. Por quê? Porque não se entende, não tem se entendido ainda até hoje, justamente essa ideia inaugurada pelo Russell, isso quero deixar bem claro que não é minha, inaugurada pelo Russell, de que a psicologia fenomenológica é uma ciência. E nesse sentido, ela, por ser uma ciência, ela
uma ciência psíquica, vamos dizer assim, da vida psíquica, ela pode sim ser desenvolvidas em muitas disciplinas, como aqui, que nós vamos falar agora especificamente, como uma psicologia fenomenológica do desenvolvimento infantil. Tá? Então, nesse caso, por incrível que pareça, o próprio Russell, né, também desenvolveu. Né? Isso não seria algo que eu ou algumas outras pessoas estaríamos fazendo, não. O próprio Russell também pensou nessa questão do desenvolvimento infantil e fez isso dentro da própria fenomenologia e dentro da psicologia fenomenológica, vamos dizer assim, porque ele teve, sim, como fenômeno de investigação a própria vida psíquica humana, no sentido de analisar, descrever e investigar o próprio caminho desde a sua origem e desenvolvimento da própria intencionalidade, ou seja, da própria vida intencional ou da consciência intencional, desde a origem dela, desde a fundação e o seu desenvolvimento. Essa psicologia do desenvolvimento humano, como fenomenológica, trata do quê? Trata, então, da descrição e da identificação das leis eidéticas. As leis eidéticas na fenomenologia significa as leis essenciais, que são a priori, ou seja, são aquelas leis que pertencem à própria natureza da subjetividade, que regem a vida psíquica inteira, porque elas são intencionais, estão no funcionamento da nossa vida psíquica, e do nosso próprio eu, eu empírico, eu pessoal, esse eu originário. Lembrando que esse eu aqui, que o Russell descreve, não é um eu, não deve ser um eu que deve ser confundido com um eu, por exemplo, psicanalítico, junguiano, coisa desse tipo, que são eus, vamos dizer assim, dentro de uma concepção mais metapsíquica, mais metalinguísticas, em certo sentido. Aqui não. Aqui, dentro do campo fenomenológico, esse eu significa justamente um processo de síntese, um processo de núcleo, é aquilo onde as coisas estão sintetizadas em uma espécie de unidade. O eu é a síntese da nossa experiência de unidade, então é algo que não diz respeito só a um conceito, a uma abstração, mas diz respeito à nossa própria experiência vivida, né? Então, o que seria o eu, em termos de experiência vivida? É a nossa síntese de nossa unidade. Aqui, por mais que nós estejamos tendo várias experiências, então eu estou pensando, estou percebendo, estou sentindo aqui o meu próprio corpo, estou lembrando de ideias e de conceitos, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma síntese, dentro de uma unidade. As coisas não estão acontecendo independentemente, sem associações, cada uma por si mesmas, não. Elas estão associadas numa espécie de unidade. Então, isso que seria esse eu, essa síntese. Bem, essa psicologia fenomenológica do desenvolvimento humano, que tem, então, motivos, porque o que seriam esses motivos? Que teria sentido. E aí, então, que nós temos essa distinção, vamos dizer assim, uma distinção fenomenológica, que o Russell vai mostrar, e a realidade. Parece que a imagem do professor Tommy está travando um pouquinho, né? Vamos aguardar uns minutinhos para ver se volta. Parece que está reconectando, viu, gente? A Tuane está aqui no suporte técnico, gente. Tuane, você tem alguma orientação para a gente? Ok. Professor Tom, o senhor está de volta, tá?
Deu uma falha na Deu uma falha na internet. Ok. Aonde eu parei? Agora eu não sei onde eu parei. Agora eu não sei onde eu parei. Você lembra aí, Laura, onde eu parei? Foi aí mesmo, nessa parte do Do slide, na eu. psicologia fenomenológica, desenvolvimento, motivos humanos. Ah, tá bom. Estava chegando aí, tá? Obrigado, Eunice. Então, essa descrição e identificação dessas leis eidéticas vai promover justamente vai promover essa psicologia fenomenológica do desenvolvimento humano, né, que vai distinguir, então, de uma psicologia fenomenológica de um desenvolvimento de outro ser vital, como, por exemplo, um ser vital que também tem um psiquismo como animal, que também poderíamos considerar como um ser que tem um desenvolvimento psíquico, né? E que poderíamos falar, de certa forma, de uma psicologia do desenvolvimento psicológico, né? Mas o que nós teríamos no ser humano enquanto um desenvolvimento psicológico propriamente humano? Então, a distinção entre a realidade psíquica animal, que é psicofísica, e a realidade psíquica humana viria justamente pelo desenvolvimento da intencionalidade ou do sentido, né? Ou dos motivos, né? Como o próprio Russell diria, né? Isso então, como o Russell chamou, daria o status no humano do humano possuir, então, essa segunda natureza. Esse a priori humano lhe daria o status de possuir uma segunda natureza. O desenvolvimento humano, então, viria, então, segundo a descrição do Russell, a partir de um despertar da vida de sentido. Não bastaria ter uma descrição psicofísica, porque apenas uma descrição psicofísica ela seria similar a uma psicologia do desenvolvimento animal. Haveria necessidade agora de, então, uma descrição desse despertar da vida de sentido. E é isso justamente que nós teríamos como grande contribuição da psicologia fenomenológica, enquanto uma psicologia propriamente humana e com um método, que alcançaria aquilo que é próprio da subjetividade humana, ou seja, lidar com essa vida de sentido, que poderíamos aqui rapidamente qualificar com a própria vida intencional, com a vida psíquica intencional. Então, o próprio Russell diz aqui para nós, toda vida desperta é vida de vontade, é vida de motivos, se orienta aberta e livremente no caminho do desenvolvimento de outra ordem. Então, não é a ordem apenas dos instintos, dos impulsos, das afetações, dos desejos, dos drives, e assim por diante, dos comportamentos, dos aprendizados, não é apenas disso. Quer dizer que não é que não exista isso também, mas não é apenas disso. Mas também vem com uma ideia fim, para as metas intersubjetivas, educativas, culturais, éticas, religiosas e assim por diante. E por isso que o Russell nos diz que já existe, já no início da vida humana, essa motivação passiva, que é o solo materno, então, que é aquele solo originário da própria razão. Bom, para essa psicologia do desenvolvimento humano, então, como psicologia fenomenológica, o Russell vai, de certa forma, utilizar um método que ele vai chamar de método regressivo e construtivo. Aqui eu já vi que o tempo está correndo, eu não vou entrar em detalhes. Esse método construtivo, regressivo e construtivo vai promover uma espécie de arqueologia fenomenológica, onde o Russell vai justamente percorrer a análise intencional, que não vai apenas da análise intencional da própria consciência, no sentido da ciência, do estar consciente, ou do dar-se conta do estar ciente, mas também para o nível da não consciência, da não ciência, o nível daquilo que nós poderíamos chamar do inconsciente.
Isso é um ponto também muito interessante, muito importante, porque durante muito tempo se falou e se falava que a fenomenologia não tratava do inconsciente, né? Ao contrário, o inconsciente foi sempre muito tratado e muito trabalhado nas análises do Husserl. Claro que não em todo momento, mas tem muitos estudos do Husserl sobre a questão do inconsciente. E esses estudos aparecem justamente nessas investigações, onde o Husserl vai partir justamente naquilo que ele chamou de análise genética, que vai da análise genética, então, egológica, dessa consciência, dessa vida ativa, que se tem ciência, para uma vida ativa, para uma vida passiva, que não se tem ciência. Que vai, então, de certa forma, organizar, ou nivelar, criar níveis aí dentro dessa psicologia do desenvolvimento, segundo Husserl, uma primeira infância e uma segunda infância. Então, a primeira infância, que é justamente aquele momento de uma infância esquecida, qual a gente não tem acesso, e uma segunda infância, que é aquela infância que a gente consegue acessar por lembranças, por rememorização. Essa parte eu vou pular porque nós não teríamos tempo. E aqui eu vou encerrar dando algumas ideias para vocês, como que o Husserl, então, promoveu um pouco da descrição fenomenológica dessa vida psíquica infantil. Então, tem um texto que vocês podem encontrar, porque ele é um trecho, claro, desses textos, né, que já está traduzido em português, chama A Criança, a Primeira Empatia, de um texto de 1935. Tem a tradução desse texto, é um trecho, né, não é um texto completo, onde o Husserl faz rapidamente comentários e traz algumas descrições já dessa vida, vamos dizer assim, originária, dessa vida passiva, dessa vida esquecida. Onde ele vai falar, então, de uma criança originária, possuidora de uma espécie de um pré-eu, de um eu que não é de um pré-eu, que é um pré-eu de hábitos instintuais, que não são hábitos ainda adquiridos, não são hábitos ativos, são hábitos instintuais, e é importante dizer isso, que são hábitos instintuais, que são instintos, que têm motivos, não são instintos apenas psicofísicos, e por isso que o Husserl fala de uma instintividade, de uma intencionalidade instintiva, porque não é uma intencionalidade, não é um instinto puramente psicofísico, já é um instinto consentido, de certa forma. Isso depois a gente vai ver aqui rapidamente quando ele diz isso. E, ao mesmo tempo, já é um pré-mundo. Então, apesar de não haver uma diferenciação entre eu e mundo, entre interno e externo, vamos dizer assim, porque a criança não está desperta, né? Ela não está ciente, vamos dizer assim, ela não está consciente, mas já há, sim, uma movimentação daquilo que seria pré-ego, aquilo que seria próprio da natureza humana e aquilo que seria do próprio mundo. Já há uma protoestrutura, porque já há movimentos que são próprios do bebê, da criança. São protosinestesias, já há protossentimentos, já há protoafetos, já há protoafetações, já há protosensações, que já acontecem, claro que não há ciência, mas que já estão acontecendo e que já estão, de certa forma, formando esse bebê. Nesse sentido, é que é possível identificar essa motivação passiva, que claro que há instintos e há impulsos, mas que há instintos e impulsos numa orientação originária. E aí, então, que o Husserl, na descrição que ele faz, mostra que essa orientação originária, que essa intencionalidade passiva e instintiva, que não leva o bebê apenas, por exemplo, à busca de alimento, à busca de sobrevivência, mas que também leva à busca do outro, à busca de um encontro com o outro.
Tá? Então, que não é um instinto apenas para a sobrevivência no sentido psicofísico, mas é também a busca de sobrevivência humana, né? Do estar com o outro. E aí nos diz o Russell que no impulso mesmo está a relação até o outro como outro, e até seu impulso correlato. Então, por isso que o Russell também, nas suas análises, vai descrever essa instintividade como também já uma espécie de proto-intersubjetividade. Esse recém-nascido, então, depois, logo em seguida, o recém-nascido ele já tem uma vida desperta, ele passa a ter, então, uma ativação onde esses viventes despertam, onde os viventes despertam, no final das contas, com os não viventes, despertam os não viventes. O que significa isso? Bom, então, com o recém-nascido, os viventes vão despertar os não viventes. Nesse sentido, então, há um processo também, quando o Russell nos mostra, que é pela empatia, né, uma empatia originária, o não vivente, que seria o bebê, e esse não vivente não significa que ele não está vivo, mas é porque ele ainda não tem as vivências conscientes, e é isso que significa não viventes. Esses não viventes, eles se tornam viventes por aqueles que os recebem, né? Então, daí a importância daqueles que os recebem, né? O viver indica a presença das vivências, o início das ações humanas, né? Então, aqui a criança tem os pais e esses últimos estão dentro de uma comunidade total de eus viventes, imersos na temporalidade histórica total a qual pertencem. Bem, isso aqui é o que eu teria, não vou avançar mais, que não daria tempo, é o que eu teria aqui para falar rapidamente para vocês, né? Talvez num outro momento, numa outra oportunidade, a gente possa, aqui mesmo na dúvida, a gente possa conversar um pouquinho mais. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela aula, né? Que aula, professor. Toda vez que a gente te ouve, tem uma coisa nova, um aprendizado novo. E o pessoal já está comentando aqui no chat, já estou somando as perguntas aqui, para que a gente possa dialogar um pouquinho mais. E passo a palavra agora para a professora doutora Maria Clara Jost. Boa tarde, gente. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Já está aí. Então, eu queria agradecer muito o convite, parabenizar a organização desse evento, cumprimentar aqui o professor Tom, o professor Eunice. Com certeza é sempre uma aula ouvir o professor Tom, e a gente acha que já escutou e já começa tudo de novo, né, professor? Então, meu nome é Maria Clara, eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia pela PUC Minas e fui orientanda do professor Tom no pós-doutorado de psicologia e recentemente agora no de filosofia fenomenológica. E aí vocês vão ver que o professor Tom trouxe essa base toda aqui para a gente, e é em cima disso que nós vamos desenvolver, já pensando na prática clínica, né? Então, o título desse nosso trabalho é Vivências Psicocorporais e Psicoespirituais de Adoecimento e Mudança, uma investigação psicológico-fenomenológica no método ADI-TIP, escrito então por Maria Clara Yoshi e Tomoakira Goto. Vamos ver se eu consigo passar para o próximo. Deixa eu só me entender aqui. Pronto. Então, os processos psíquicos de adoecimento e mudança, em sua multidimensionalidade, destacam a presença ativa de um eu constituidor de sentidos em sua interrelação com o mundo da vida. Lebenswelt, matriz de significação, que oferece o substrato para processos de subjetivação. Então, Russell, contrapondo-se à redução do humano às leis psicofísicas da nascente psicologia científica, propõe um método e, paralelamente, uma psicologia fenomenológica, delineando uma ciência psicológica a priori e não naturalística em termos de método e conteúdo, abalizando a estrutura psíquica do humano e a identificação de vivências fundantes na totalidade das experiências do eu. Neste contexto, Russell proclama a exigência, ainda pertinente para os tempos odiernos, de um recomeço. Renovação, diz-nos Russell, é o grito de chamada geral no nosso doloroso presente, definindo a necessidade de um novo embasamento ético para as ciências do humano,
mediante a identificação das estruturas basilares e essenciais da pessoa humana. Então, esse trabalho é um recorte da pesquisa de pós-doutoramento, conduzida pela Universidade Federal de Uberlândia, orientada pelo professor Dr. Goto. É fruto de uma pesquisa mais ampla, quântica e qualitativa, realizada com 10 sujeitos depressivos, cujos resultados apresentaram 81,9% de redução na sintomatologia depressiva e a superação qualitativa dos indicadores genéricos de mudança em psicoterapia. Essa reflexão, então, ela será conduzida em 2 camadas de análise interdependentes. A primeira define vivências psíquico-empíricas, cujos conteúdos de sentido preenchem a segunda. A segunda refere-se às vivências psicológico-fenomenológicas, que são a condição de possibilidade da primeira. Então, o objetivo é trazer os resultados da análise das vivências psicológicas fenomenológicas, fundantes de processo de adoecimento psíquico e mudança terapêutica, explicitadas na praxis clínico-psicológica. Demarque-se uma investigação psicológico-fenomenológica que utiliza como recurso interventivo e coleta de dados o processo psicoterapêutico do método ADI-TIP, que é um método de abordagem direta do inconsciente, cuja aplicação clínica ocorre por meio de uma terapia de integração pessoal. A pesquisa fundamenta-se nas obras de Russell e Stein e seus comentadores e intérpretes, algumas nomeadamente Investigações Lógicas, Ideias 1, Análise das Sínteses Passivas, Lições de Fenomenologia para a Consciência Interna do Tempo e A Criança, a Primeira Empatia, de Russell, e com Stein as contribuições à fundamentação filosófica da psicologia e das ciências do espírito, Introdução à Filosofia, a Estrutura da Pessoa Humana e as Chaves do Inconsciente, o Inconsciente Sem Fronteiras, de Yoshi de Moraes. A exposição dividiu-se em 2 momentos, a descrição das características do processo psicoterapêutico utilizado, o método ADI-TIP, que é a primeira parte, e a discussão dos resultados, quando a gente procura articular-se os resultados da análise fenomenológica empírica dos significados das experiências dos participantes, as vivências psicológico-fenomenológicas implicadas na investigação. Então, o método ADI-TIP é conjuntamente uma investigação psicológico-clínica de conteúdos psíquicos presentes na interioridade humana e um processo psicoterapêutico de metodologia intuitiva. Ele é organizado como uma terapêutica de curta duração, 10 a 15 sessões, antecedida por uma etapa preparatória, contemplando um reforço terapêutico, e foi criado e desenvolvido pela psicóloga brasileira Yoshi de Moraes a partir de 1975, baseada em sua prática clínico-empírico experiencial. Ela desenvolveu recursos terapêuticos, dentre eles destaca-se o método questionamento terapêutico, que utiliza-se do conhecimento e apreensão intuitiva para abarcar a origem dos núcleos afetivo-emocionais constituidores da subjetividade, a inversão direcional, que se refere a essa inversão da ordem de acesso aos elementos psíquicos inconscientes, e a objetivação de contexto de conteúdo que conduz à compreensão do acontecimento experiencialmente descrito, à essencialidade do seu sentido. Então, esses recursos possibilitam aprender direta, que significa experiencial e intuitivamente, e conscientemente, ou de modo reflexivo, conteúdos que abrangem as esferas passivas e ativas da vida psicológica em suas dimensões constitutivas, em uma abordagem psiconeurosomática e prospectiva, sem necessidade de recursos indiretos, como análises ou sugestões externas ao sujeito. Esses conteúdos são passíveis de apreensão, porquanto estão impressos e passivamente sedimentados no fluxo da consciência intencional de modo inconsciente, possibilitando que se destaquem e se evidencie a consciência reflexiva de maneira presentificada, permitindo a descrição do vivido tal como se mostra no âmbito psicoterapêutico. Mobiliza-se, assim, o insurgir intuitivo de respostas singulares que se conectam a acontecimentos, que são preenchidos de conteúdos de sentido afetivo emocionais, vinculados a experiências originárias, vividas desde a fase intrauterina, valorados subjetiva e intersubjetivamente e apreendidos no movimento atento da pessoa de voltar-se para dentro de si. Abarca um processo metodológico chamado de processo circular,
que é composto pela diagnose terapêutica de núcleos de sofrimento psíquico, a compreensão do sentido das próprias motivações e daquelas que embasam as ações autoritárias, e o desmanche da rede de conexões de sentidos não congruentes ao eu, a decodificação, ampliando os horizontes de apreensão do outro e de si mesmo. As formulações teórico-fenomenológicas vieram posteriormente à pesquisa clínico-empírico, no diálogo com Frankl, Jung, Bergson, com a psicologia fenomenológica de Russell e Stein, corroborando e alargando a compreensão dos fenômenos da praxis clínica, permitindo a identificação de vivências fundantes do humano e de uma concepção fenomenológica do inconsciente. Os resultados, seguindo as alterações propostas por Feijó e Goto, nos permitiram observar que os eventos vividos, simultaneamente apresentados à vida passiva e ativa, vinculam-se a configurações de sentido e posicionamentos do eu, que preenche de conteúdo as vivências transcendentais, psicocorporais e psicoespirituais, que podem ser congruentes ou não ao si mesmo, mobilizando alterações no fluxo do vivido e no próprio sentido do eu sou. De fato, Russell e Stein, analisando as esferas que compõem a estrutura da pessoa humana, identificam um eu vivenciante que articula todas as dimensões da pessoa em torno de si, e assinalam vivências que expõem o dinamismo entre três elementos por meio do qual o sujeito valora os objetos por ele alcançados. O eu que observa um objeto, o objeto observado e o ato no qual o eu vive cada acontecimento. Destacando-se assim a dupla face da dimensão da psique, uma mundana e uma transcendental, e a dupla esfera do eu, um eu psicofísico e um eu psicoespiritual. Revelando-se assim uma subjetividade operante, porquanto, apesar do sentido ser constituído transcendentalmente, é praticado em situação concreta de tempo e espaço, e demarca-se também uma objetividade subjetiva que entranha todas as dimensões da pessoa humana. Russell, nesse âmbito, denota que as vivências transcendentais, apesar de manter entre si diferenças qualitativas, interpenetram-se, porquanto são vividas pelo eu em sua totalidade. Destacam-se inicialmente as vivências da corporeidade, empatia e afetividade, que, ainda que distintas, possuem uma base comum ilética, caracterizando um contínuo físico, psicoemocional que conduz à atividade avaliativo-noética. Na investigação, observou-se que os conteúdos de sentido das experiências de caráter intersubjetivo ressoam na interioridade, colorindo os eventos mundanos com as cores da alegria ou da tristeza, ao provocar afetações no âmbito da percepção externa, sensações, e também internas, sentimentos, forjando reações psicoafetivas que reverberam no corpo próprio de modo saudável ou adoecido, preenchendo as vivências da empatia. De fato, os participantes descrevem de forma singular, contudo fundamentados nas mesmas vivências transcendentais, núcleos de sofrimento vinculados a contextos da fase gestacional e primeira infância, cujos sentidos de valoração negativa impactuam nos processos de subjetivação e conectam-se ao adoecimento psíquico, tais como a percepção de um eu encolhido, sem impulso vital, a descrição de um espaço existencial de tonalização escurecida e a apreensão de configurações de sentidos subjetivos que agem como definidores de um si mesmo adoecido. Demarcam-se também vivências da temporalidade rememorativas, retenções, protoimpressões, protensões, distinguindo-se lembranças claras, menos nítidas e vazias. Dessas sobressaem-se as lembranças vazias, que referem-se, segundo Russell, a um estímulo afetante de um depósito retencional que se destaca da profundidade da memória, por si mesmo ou de forma associativa. Russell refere-se aqui à possibilidade do despertar afetante de uma lembrança, dadas as condições favoráveis, definindo o que se denomina inconsciência. O despertar é possível porque o sentido constituído está efetivamente implícito na forma não viva na consciência de fundo, que aí se denomina inconsciência. Ou seja, observa-se que para Russell, os conteúdos inconscientes não são inatingíveis, pois permanecem, ainda que submersos ou perdidos da memória,
denotando-se que a noção de inconsciente em Russell não corresponde à descrição freudiana. Pois se para Freud o conceito de repressão constitui o ponto nodal de sua ideia de inconsciente, para Russell a noção se insere no âmbito das sínteses passivas e refere-se aos conceitos de afecção e de horizonte. Logo, em Russell, a consciência e o inconsciente não são âmbitos distintos e separados, nem resultado de um jogo de forças contrapostas. O inconsciente russeliano é um espaço único, caracterizado como uma vida que flui. Constituído por graus ou níveis, que apesar de designar zonas em que as representações estão em obscuridade, refere-se a uma das dimensões de apreensão da consciência, cujo conteúdo evidencia-se ao destacar-se da síntese associativa do fluxo da consciência intencional. Então, é um destacar que implica em afecção, e uma afecção que implica em destacar, caracterizando uma circularidade que evidencia o enigma da associação e, com isso, todos os enigmas do inconsciente, de modos vários de tornar-se consciente. Predelineando o campo sensível sobre o qual o eu dirige sua atenção, ampliando a compreensão do significado da experiência mundana. Indicando-se um horizonte total de modos de aparecer e síntese de validades não atuais, agindo conjuntamente, de modo intuitivo, integrativo, fundante e antipredicativo. Nesse âmbito, aprende-se as decorrências das vivências de rememoração e da temporalidade, quando preenchidas de conteúdos de sentido valorados negativamente, podendo subjugar o sujeito a seu passado, adormecendo ou anestesiando o eu psicoespiritual, tanto no âmbito sintomatológico quanto subjetivo e intersubjetivo. Assinalam-se também as vivências genéticas e generativas, que descrevem um pré-eu, a primeira ilê, demonstrando que as primeiras predisposições existenciais são fundadas ainda dentro da carne materna, a partir do primeiro vínculo estabelecido com os pais, estes que estão inseridos numa comunidade de eus viventes, imersos em um horizonte sociocultural e generativo, transmitindo uma mesma herança apesar das variações individuais. Então, os participantes descrevem percepções de imagens internas conectadas principalmente à dificuldade de relacionamento entre as figuras parentais e à queixa de abandono ou de frieza afetiva que se refere ao si mesmo ou à díade parental. Então, observa-se que as primeiras afecções forjam tramas de conexões de sentido, que embasam a compreensão de vividos subsequentes, constituindo herdeiros de um legado transgeracional que, organizando essa matéria afetiva intrafamiliar, balizam qualidades psíquicas que podem deformar o ser e o existir, como demonstrado nos resultados dessa pesquisa. Então, o eu e o si mesmo não são equivalentes nem totalmente distintos, está presente no si mesmo a retrorreferência, que pode ser congruente ou não àquilo que o eu deve tornar-se, porque o eu, se o eu se configura o seu si mesmo na inter-relação com esse seu entorno, avalia-se que os sentidos amoldados nessas experiências primeiras podem provocar incongruências basilares mobilizadoras de sofrimento psíquico. Então, até aqui apreende-se que as vivências psicológicas empíricas de sofrimento psíquico vinculam-se a vivências de um eu que posiciona-se no mundo de forma amortecida e apresenta-se enclausurado no espaço e no tempo dos acontecimentos passados, demarcando movimentos centrípetos do eu. E, diante desses elementos, pergunta-se: a mudança terapêutica que implica na transformação dos sentidos conferidos ao eu e de seu posicionar-se seria uma possibilidade efetiva? Responde-se considerando que o mesmo eu capacitado a conformar modos de ser não congruentes pode fazer de si um tipo novo, soma do que se era, do que agora recebe-se em si e da atitude que a pessoa toma ante esses elementos novos. Então, no contexto terapêutico, revelam-se dinâmicas regidas por leis de sentido, enraizadas na dimensão espiritual, indicadoras de atos que emergem de um eu pessoal, que evidenciam condições de possibilidade mobilizadoras de mudança, a tomada de conhecimento, a tomada de posição e a tomada de decisão, que definem os atos livres, quando o eu se manifesta propriamente como senhor de seu vivenciar.
Gente, eu vou terminando, então, aqui, tá? O que a gente pode colocar é que todo esse movimento permite a formação de uma nova classe de complexos de atos, permitindo uma inversão no sujeito de sua dinâmica interna, de movimento centrípeto ao centrífugo, do autocentramento à autotranscendência, direcionando o eu para tornar-se si mesmo, compreendendo, então, que esses recursos terapêuticos agem como um estímulo despertador do depósito retencional da memória, possibilitando o que Russell concebeu analiticamente, que seria esse tornar-se consciente do inconsciente, apontando-se novas espécies de modos de doação, a partir de um eu que se revela sempre ativo e presente, caracterizando o inconsciente noológico, acercando-se da descrição fenomenológica do inconsciente russeliano, o inconsciente que abarca todo o horizonte de vividos, aqueles notados e também aquilo que não é notado, fundamentando-se a possibilidade psicoterapêutica de apreender no agora do vivido o seu horizonte do antes, o que inclui a significação do agora passado e do seu horizonte do depois, possibilitando ao sujeito novas configurações de horizonte de sentidos internos e externos, aprovando-se o advir de mudanças terapêuticas mobilizadas por uma abertura subjetiva e intersubjetiva de caráter espiritual, descrita pelos participantes como eu acordado, disposto a direcionar seus impulsos psíquicos para outros tipos de sentimentos mais realizadores para o ser. Então, aqui eu trouxe um quadro, que eu não vou explicar aqui para vocês, com as diversas movimentos de mudança e de adoecimento psíquico, e falando, então, concluindo que o eu e seu posicionar-se é condição de possibilidade de qualquer transformação da pessoa humana, um eu psicoespiritual que, se despertado, pode abrir seus olhos para outros horizontes de percepção, alterar o teor de preenchimento de estruturas humanas fundamentais, acordar, posicionar-se, sobrepujar crenças anteriores. Então, a gente vai vendo que isso responde a preocupações éticas essenciais para o desenvolvimento de recursos psicológicos clínicos cientificamente fundamentados, tendo como princípio basilar o respeito à pessoa humana e sua integridade psiconossomática, de um ser humano inserida nos seus diversos universos simbólicos, derivados não somente de seu contexto psicocultural, mas também de seu posicionamento singular. E, gente, muito obrigada. Desculpa ter ultrapassado o tempo aí. Termino aqui. Maria Clara, na verdade, a gente é que tem que justificar, assim, né? Porque o professor Tommy introduziu muito bem o assunto, dizendo assim que é um tema muito amplo, muito complexo, para um curto período de tempo, né? E você tem essa característica de, como pesquisadora, né? E de trazer tantos conteúdos, tantas influências filosóficas, psicológicas para uma prática clínica, né? Então, é riquíssimo o seu trabalho, dá vontade de ouvir muito mais tempo, né, gente? Eu espero que nas perguntas a gente possa aprofundar um pouquinho mais em todos esses conteúdos. Muito obrigada, viu, Maria Clara? Obrigada, Laura. Obrigada. Aqui, gente, estou me sentindo assim, em sala de aula mesmo. Muito obrigada. Tem muitos comentários carinhosos aqui também no chat, agradecendo vocês. Muito bom, viu, gente? Ouvir vocês. Obrigada, gente. Então, eu queria passar, então, a palavra para a Eunides, professora doutora Eunides Almeida. Fique à vontade, Eunides. Eunides, o seu microfone está desligado. É no microfone mesmo, no computador. Libera o seu áudio aí no computador. Tony, ajuda a gente aqui também. Tony já deu o recado aqui. Agora está aberto. Pode falar, Eunice. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Desculpa. A gente usa tanto o Zoom e depois eu esqueci de ligar o meu microfone aqui. Gente, então, boa tarde, né? Boa tarde, Lauren, Maria Clara, professor Tommy, né, nosso orientador. E boa tarde a todos vocês que estão aqui participando com a gente, tá bom? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, eu vou tirar o fone, tá? É só vocês me avisarem, tá bom, gente? Eu agradeço muito estar podendo participar
desse debate nessa mesa. Então, eu sou Eunides Almeida, para aqueles que não podem me ver, eu sou branca, tenho cabelo até os ombros, estou usando um casaco azul claro, né? Sou psicóloga clínica, também sou professora e pesquisadora, fui orientada pelo professor Dr. Tomi Akira no pós-doutorado em psicologia e depois em filosofia também, e continuo sendo a eterna aluna, porque ele é realmente uma biblioteca, né, gente? Cada livro que você acessa, você vai para outros degraus de conhecimentos. Então, assim, eu venho aqui participar dessa mesa para trazer para vocês um recorte, né, da pesquisa de pós-doutorado que eu fiz sob a orientação do professor Dr. Tomi Akira sobre transgeracionalidade. Para quem ouviu o professor Alberto Eiguer falar hoje pela manhã, eu comecei a estudar com ele no doutorado a transgeracionalidade, tanto na fenomenologia, não com ele na fenomenologia, mas com ele na psicanálise familiar, e depois, no pós-doutorado, eu também recebi muita ajuda do professor Tomi ainda no doutorado, eu fui estudar, então, a partir da base fenomenológica mesmo, tá? Que é um recorte da experiência que eu trago aqui para vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se o nosso treinamento deu certo aqui, não é, Laura? Acho que deu. Vou colocar aqui, compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, né? Ok, vocês estão conseguindo ver? Alguém pode me responder? Sim, Eunice, estamos vendo. Tá compartilhada a tela, já está aqui. Ótimo, ótimo, porque eu parei de ver vocês. Bom, então eu vou falar sobre a transmissão psicocultural, psicoterapia e método ADI-TIP. Uma pesquisa psicológico-fenomenológica. Este estudo é parte, então, de uma pesquisa empírica psicológico-fenomenológica orientado pelo professor Dr. Tomi Akira Goto, que integrou psicologia, filosofia fenomenológica, pesquisa em psicologia clínica e método ADI para investigar, identificar e contrastar mudanças estruturais e constantes sobre a transmissão psicocultural entre gerações em adultos. Pode-se afirmar que a psicologia clínica, incluindo o método ADI-TIP, sempre se deparou com uma problemática de uma herança psicocultural intrafamiliar na base da formação psíquica da pessoa, que desestrutura e desorganiza a vida psíquica dos herdeiros. Logo, muitos sofrimentos psíquicos e modos de ser e se relacionar estão correlacionados a processos de identificação, apropriação e repetição de narrativas de conteúdos psicoculturais destrutivos ligados às tramas familiares, fenômeno que envolve diretamente a questão da ética nas relações interpessoais. Partindo das críticas de Russell quanto à naturalização da vida psíquica e espiritual, advinda de uma psicologia submetida à instrumentalização das ciências da natureza, assim como o consequente obscurecimento de conceitos fundamentais para a psicologia, adotamos para análise do material o método fenomenológico empírico de investigação e a psicologia fenomenológica e a antropologia fenomenológica para a fundamentação epistemológico-antropológica deste fenômeno. Realizamos uma pesquisa psicológica empírica fenomenológica objetivando, a partir da análise da experiência e de seus significados, chegar até as vivências psíquicas específicas e interdependência com as espirituais no processo de transmissibilidade, apropriação e transformação dos conteúdos psíquicos compartilhados, tal como se manifesta na praxis psicoterapêutica do método ADI-TIP. Este estudo compreendeu objetivos específicos correlacionados às possibilidades de uma psicoterapia apresentar um caminho metodológico rigoroso de acesso às experiências originárias e seus conteúdos, referentes a uma memória sem lembrança, uma vez que estas se encontram estratificadas em outra camada da consciência inconsciente, sem quaisquer técnicas de sugestão, hipnose e interpretação. Avaliou-se ainda a possibilidade de um processo psicoterapêutico que ocorre a partir da interioridade propiciar uma nova autopercepção e autoformação
e, consequentemente, uma melhora dos sofrimentos psíquicos e das relações intrapessoal e interpessoal. O método ADITIP é um método de investigação da vida interior e, ao mesmo tempo, uma psicoterapia. Foi estruturado pela psicóloga Gisela Renatiost Moraes, em 1975. Seus pressupostos se fundamentam na antropologia e psicologia fenomenológicas. O método ADITIP foi desenvolvido a partir do atendimento ao ser humano e seu sofrimento, considerando o não reduzível aos estados psíquicos, mas destacando a integralidade da vida humana em suas 3 esferas constitutivas, o corpo próprio, o psiquismo e o espírito. A abordagem direta do inconsciente refere-se ao caminho metodológico de questionamento direto à interioridade humana, à subjetividade anímica circunspecta de espírito e psique, possibilitando o acesso direto à memória das experiências originárias, fundantes e aos conteúdos de sentidos que preencheram as vivências psíquicas e espirituais mais originárias que se encontram registrados em um nível mais inconsciente, inclusive os conteúdos transgeracionais. Este inconsciente abrange a subjetividade psíquica e espiritual, manifesta horizontes abertos à existência e transcendência, evidenciando valores constitutivos éticos para as relações interhumanas. Assemelha-se à noção fenomenológica que o compreende como fundo sedimentado da consciência e estrutura natal da subjetividade, condição que antecede os atos da vida ativa. Noção constituída por meio das análises fenomenológicas da estrutura da consciência, logo como sendo um fundo de sedimentação de camadas da consciência, cujas apreensões, percepções e sínteses que incidem nas afecções operam de modo antipredicativo e intuitivo, compreendendo, por sua vez, de modo simultâneo e interdependente, o horizonte do vivido passado pela retenção, presente, protoimpressão, e futuro, protensão, notado, subjetividade ativa, consciência transcendental e esquecido, assim como não notado, subjetividade passiva, consciência empírica, mas igualmente retido. Assim, as experiências humanas não se sucedem ou reduzem, nem se registram ou são retidas apenas de modo consciente e reflexivo, e aquilo que permanece como fundo pode ser acessado conforme se percebe na experiência do método ADI-TIP. A terapia de integração pessoal diz respeito à psicoterapia realizada em 10 a 15 sessões, abrange um processo diagnóstico terapêutico para cada núcleo de sofrimento psicoespiritual que é abordado. Localiza-se aqui, à luz da consciência, pela memória inconsciente, o acontecimento no sentido fenomenológico, atravessado pelos conteúdos transgeracionais e as conformações psicoespirituais e configurações estruturadas correlacionadas aos sofrimentos resultantes do modo de a pessoa posicionar-se. Em seguida, acessa-se outros horizontes do vivido não notados, inconsciente, mas apreendidos de modo passivo, oferecendo clareza ao que permanecia obscuro e autorizando uma nova compreensão, sentido e autoformação mediante a percepção de aspectos da totalidade do acontecimento. Realizamos, então, o método fenomenológico de investigação em psicologia, conforme Jorge Souza, a fim de chegar à determinação da estrutura geral de significados psicológicos dados às experiências e, em seguida, a identificação e descrição dos tipos de vivências psicoespirituais presentes no fenômeno, como descreve Feijó e Goto. A amostra de nossa pesquisa foi composta por 4 participantes. A coleta de dados se realizou por meio de transcrições das gravações de sessões psicoterapêuticas por meio do método ADI-TIP. Na determinação da estrutura geral de significados psicológicos dados às experiências, em relação ao processo da transmissibilidade e apropriação da vida psíquica, nós identificamos o compartilhamento, a apropriação dos modos subjetivos passivo, corpóreo psíquico e ativo psicoespiritual,
e a repetição de narrativas de sentidos e significados destrutivos de uma herança psicoespiritual intrafamiliar transmitida a partir de acontecimentos no sentido fenomenológico experienciados, cuja matéria foi encarnada e integrada ao eu, cristalizada e retida como crença verdade. Nestes acontecimentos, apresentaram-se rupturas e distorções de sentidos e valores ético-constitutivos que são fundantes e correspondentes às necessidades humanas psíquicas e espirituais e existenciais que são essenciais para as relações interhumanas, limitando e alterando a autopercepção e a relação consigo e com a alteridade, ocasionando diversos prejuízos na autoconfiguração. Percebe-se que existe a transmissão de um legado organizador, uma herança benévola e reparadora de princípios éticos, de vida, de valores, de tradições, pelo valor que oferece no respeito mútuo e no sentido da responsabilidade individual e coletiva, de forma a iluminar a vida dos descendentes. Por outro lado, tais rupturas apresentam o lado mais sombrio de uma herança psíquica destrutiva que deixa seus rastros, como culpas, adultério, perversões sexuais, incestos, mentiras, estupros, roubos, assassinatos, tráfico de pessoas, crimes de guerra, prisões, todos se referindo às transgressões de princípios éticos fundamentais para as relações interpessoais. No alicerce dessas experiências, manifesta-se a experiência do desamor, indicando-a como um eixo no qual se estrutura diversas formas de sofrimentos psicoespirituais, indicando a experiência do amor como uma das necessidades humanas primordiais e fundantes da vida psíquica saudável. O amor se revela, então, como um caminho para a subjetividade alheia, vinculando-se às vivências da empatia e da comunidade, caracterizando-se como ética e abertura à alteridade. A comunidade, a intersubjetividade, matriz de sentidos e locus de formação do caráter, de modo favorável ou desfavorável. O fenômeno da transmissão psicoespiritual e cultural se revelou como matriz de sentidos no processo de autoformação, abrangendo a estrutura do ser humano, suas leis distintas, e a intersubjetividade como condição de transmissibilidade da matéria, modo passivo psíquico e ativo empático, entre sujeitos e gerações e como exigência fundante da vida psíquica. O ato empático, que permite o reconhecimento de si e da alteridade, evidencia questões que remetem às condutas nas relações intersubjetivas e fundamenta o campo ético. E aqui, então, nós passamos a identificação das vivências psíquicas e espirituais ligadas às camadas espiritual, psíquica e corpórea, as vivências específicas de cada camada. O eu que vivencia é uma unidade. O eu que é constitutivo como subjetividade psicológica, esfera passiva regida por leis causais qualitativas e pela subjetividade transcendental, eu espiritual, eu que é sujeito e ativo autoconstituinte, constituído de intelecto, propósito, vontade e atos livres, regido por leis motivacionais que despertam a aspiração, o querer e a decisão. A coexistência das leis da subjetividade demonstra a possibilidade de o eu espiritual distanciar-se e agir sobre a realidade psíquica de uma causalidade como efeito do querer e do livre realizar. Deste modo, então, aquilo que se repete de geração em geração não pode ser reduzido ao psicofísico e suas leis, questão que eleva a identificação e a repetição da herança ao status de atos livres ou espirituais. A vida psíquica, ela se mostra contextualizada na historicidade, horizonte familiar cultural, a constituição generativa como sucessividade, tradicionalidade, dinâmica intersubjetiva, na continuidade de passado e tradições, exibe o nexo geracional indissociável entre vivências psicoespirituais e a herança familiar e cultural, desde o terreno ilético até a vida ativa dos atos livres, em todas as etapas da vida humana. O processo de apropriação se inicia por meio do corpo, ainda na vida intrauterina, etapa na qual existe um pré-eu que é presenteado com uma massa hereditária que, por sua vez, é apropriada de modo passivo, em intencionalidades surdas, preenchendo o seu ser, e segue seu curso em outros modos de apropriação do eu psíquico e, por fim,
do despertar da consciência de si, do eu transcendental, momento no qual o ato empático se torna a sede do compartilhamento do mundo da vida. Os conteúdos apropriados são retidos, sofrem modificação e perdem a distinção, podendo ser esquecidos, mas também recordados mediante associações e estímulos específicos. Então, toda a matéria apropriada na vida intrauterina compõe uma memória sem lembrança, que não é passível de ser rememorada, mas isso não significa que não possa ser acessada, conforme atesta a experiência do método ADI-TIP. Passemos às vivências possibilitadoras da desconstrução da matéria psíquica e da mudança da pessoa. A autoconfiguração evidencia que as vivências típicas da vida ativa são fundantes e autodeterminantes em qualquer processo de mudança, destacando a possibilidade da ação do eu espiritual em posicionar-se em relação à vida psíquica e à matéria compartilhada, podendo alterar de um modo novo o dinamismo da vida anímica e da corporeidade. Assim sendo, tanto as vivências quanto seus conteúdos não permanecem rígidos e inalterados ao longo da existência, pois estão sujeitos à aspiração de tudo aquilo que conduz à planificação e ao ser si mesmo, bem como aos anseios que nascem das motivações nas experiências vividas e, por fim, a mão criativa do eu que lhes imprime sua tonalidade particular. Logo, qualquer processo de mudança não pode ser reduzido a uma causalidade e mecanismos psicofísicos, pois refere-se a uma causalidade que emerge da vontade e liberdade, uma vez que remete à aspiração e realização de um valor e de um propósito, sendo um deles a exigência e necessidade de tornar-se si mesmo. Tornar-se si mesmo é inerente à condição humana e exibe qualidades como o dever formar-se a si mesmo, o que implica em responsabilidade e o poder de autoformação, que abrange os atos livres, processo que se desenlaça na intersubjetividade e exige critérios de eleição que orientem a vontade e a liberdade na composição de um modo de ser. No formar-se estão implícitos o eu e o si mesmo, que são e não são idênticos. No si mesmo está presente uma retrorreferência, que entendemos não se referir apenas à estrutura constitutiva universal, ou não seria possível falar de essência, singularidade e qualidades individuais que independem das impressões exteriores. Ocorre que quando a forma que é dada ao si mesmo se encontra em contradição com a retrorreferência do que a pessoa deveria tornar-se, em congruidade com suas qualidades singulares, esta incongruência entre o eu pessoal, que é constituinte e autodeterminante, e o si mesmo, que diz respeito à forma e à resposta individual à exigência de fazer de si algo concreto, tende a gerar uma extrema angústia que, se por um lado pode conduzir à autorrejeição e ao desespero, por outro pode manifestar-se como uma inquietude da alma em razão da exigência de uma autoformação autêntica e como um despertar e tomada de consciência que reclamam a atualização, o verdadeiro propósito e a reconfiguração de si mesmo. Estou chegando no final, tá? Embora o que foi apropriado, autoafirmado e transformado em uma crença possa permanecer ativo, do mesmo modo pode sofrer alterações, uma vez que essas crenças, constituídas nas experiências intersubjetivas e que limitam os horizontes do vir a ser e das relações interpessoais, essas crenças podem ser canceladas a partir de vivências e experiências cujos valores e conteúdos apresentados ao eu o desperte e motive sua vontade para tal realização. Assim, ao trazer à consciência os horizontes não notados do vivido, possibilitou-se maior clareza da totalidade do acontecimento, alterando a percepção deste e gerando uma nova rede de conexões de sentidos e significados que alteraram a autopercepção, os estados psíquicos e a qualidade dos vínculos interpessoais, instituindo-se uma nova autoconfiguração e confirmando que o ser humano é constitutivamente livre e tem em suas mãos os mecanismos da mudança. Processo que contemplou o acesso de outras experiências em acontecimentos dotados de valores transcendentes e possibilitadores do resgate das necessidades psicoespirituais e de uma autopercepção congruente entre o eu e o si mesmo. Percebemos, então, que existem vivências específicas psíquicas e, sobretudo, espirituais,
que autoriza o processo da transformação e de nova configuração, o domínio dos atos livres, que abrange a tomada de consciência, a tomada de posição mediante um querer ou vontade, motivada ante um valor e um propósito, e, por fim, a decisão e realização como um ato de resposta. O agir pressupõe um querer e ambos necessitam de um propósito e de um critério para o reconhecimento e a autoafirmação de um valor que se integra ao eu no sentido de vivê-lo em si mesmo e despertá-lo para a realização daquilo que se deve ser. Então, quando o querer se encontra dividido entre dois valores contraditórios, como no caso dos participantes da pesquisa, que apresentaram conflitos entre suas antigas crenças ligadas aos seus sofrimentos psíquicos e aqueles sentidos e valores que poderiam conduzi-los a uma reconfiguração mais congruente entre o eu e o si mesmo, o querer e o agir estão, então, conectados à estrutura da vida ética, é uma questão de aceitar ou não algum valor. Então, nós verificamos que os participantes, ao retomarem experiências passadas, revestidas de valores que favoreciam a relação com a alteridade e consigo mesmos, que o querer não mais permanecia dividido, ao contrário, tornava-se adesão e ação ao experimentar internamente o sentimento de pertencimento e de estar em si mesmos, e de congruência com o próprio eu e o seu sentido existencial. E aqui eu finalizo falando da contribuição da psicologia fenomenológica, do método fenomenológico e do método ADI-TIP no estudo da questão transgeracional. Algumas referências que eu utilizei, tá bom, gente? Agora que talvez alguém tenha que me ajudar a excluir a minha tela aqui. Gente, eu peço desculpas, parece que anteriormente o meu áudio estava ruim, né? Agora vocês conseguem me ouvir bem? Estamos te ouvindo bem. Sim? Sim. Ai, que ótimo. Muito obrigada, viu, Eunides? Gente, vocês que estão nos ouvindo, eu não sei se vocês têm ideia, assim, do que está acontecendo aqui. Sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu gosto de lembrar que o que a gente chama de psicologia fenomenológica ainda está sendo construído, né? Ainda está sendo resgatado, né, nas obras de Husserl. E as pessoas que estão aqui, né, todas as pessoas que estão aqui nessa mesa são verdadeiros pioneiros, né, cada um ao seu modo, dentro das suas abordagens. Então, hoje, o que eu ouvi aqui, né, foi uma teoria do inconsciente de fundamentação fenomenológica, uma teoria do desenvolvimento de fundamentação fenomenológica, e uma inclusão, né, da questão do espiritual, da espiritualidade, a partir da base fenomenológica. Né? Então, essa base, né, gente, essa fundação da psicologia fenomenológica no Brasil, ela ainda está em desenvolvimento, e os pesquisadores que estão aqui presentes são as pessoas que estão desenvolvendo psicologia fenomenológica no Brasil. Isso é muito enriquecedor. Algumas pessoas falaram que dá honra de participar, e é o que eu sinto também. Muito, muito obrigada a todos vocês. E queria transmitir aqui, né? Infelizmente, a rigor, a gente teria que terminar em 5 minutos, gente, mas vou passar as perguntas assim num combo, e aí cada um comenta, né? Mas queria ouvir vocês, né, dos comentários que os nossos participantes fizeram aqui também. Tem gente falando aqui que foi uma das melhores mesas do Congresso. Realmente foi uma mesa muito rica, muito importante, gente. Muito, muito obrigada a todos que participaram também, que ouviram. Foi muito especial mesmo. E nos comentários, gente, nas perguntas, anteriormente, Leila e Fernanda falaram da dificuldade de se compreender a fenomenologia na universidade, na formação, né? Elas até comentaram assim que criaram um grupo de estudos para compreender melhor a fenomenologia. Que bom, né? Tem gente estudando, aprofundando aí no tema. E questionaram assim essa dificuldade, né, dos psicólogos, das psicólogas, então, em formação, optarem pela psicologia fenomenológica.
Posteriormente, a Fernanda, ela perguntou, então, se a fenomenologia, ela é uma ciência ou se ela é uma abordagem psicológica? Eu acho que é uma pergunta também, uma pergunta importante também. Mônica Maria fez vários elogios aqui ao método da ADI, TIP, achei bem legal também. Então, fica com vocês, gente. Comentarem, então, essa dificuldade, né, da fenomenologia, da compreensão, da formação, dos psicólogos optarem, então, né, escolherem essa abordagem, e também se a fenomenologia, ela é uma abordagem da psicologia ou ela é uma ciência. Eu acho que essa pergunta está relacionada àquilo que o professor Tommy falou no início da fenomenologia como ciência. Então, está aberto, gente. Vamos, só para a gente organizar, vamos seguir a ordem, né, de fala, como a gente seguiu, que eu acho que fica mais fácil da gente organizar. Então, pode comentar primeiro, professor Tom. Vou falar rapidinho, então. Em primeiro lugar, é a própria questão da formação da psicologia, né? Que só a questão epistemológica, histórica da psicologia na formação do psicólogo é muito fraca, né? São praticamente, na própria história da nossa área, são, vamos colocar assim, 2.000, em média, aproximadamente, vamos dizer assim, são 2020, são 24, 25 séculos de história da psicologia, né? E se estuda praticamente só o último século, né? Então, isso já mostra que vai ser muito difícil de entender a fenomenologia mesmo, porque não vai se entender nem o que é psicologia direito, né? Se não se entende nem o que é psicologia direito, vai se entender o que é algumas especificidades dela? Não vai. O que se tem na formação do curso é a formação de um técnico. É técnico. Se ensina teorias e técnicas. É isso que se ensina. Não tem formação histórica, epistemológica, isso não tem essa formação. É formação científico-técnica. Essa é a formação. Então, é uma formação científico-técnica por quê? Porque pega um ramo, uma coisa específica do entendimento que não é nem um entendimento científico, histórico e epistemológico, porque também o científico, histórico e epistemológico também vai pelo menos aí uns 10 séculos, minimamente, aproximadamente, que também não se vê direito isso, porque também só se fala do científico ali a partir do positivismo, né? Então é um científico também bem específico e bem delimitado, né? Então é uma compreensão de científico técnico, porque é um científico para operar, não é um científico para raciocinar, é para operar, né? É apenas para pôr em prática, para executar. Então, acho que aí por isso que realmente vai ser difícil, porque aí a fenomenologia vai exigir, porque a fenomenologia é uma filosofia, está inserido na história da filosofia e está inserido na história do pensamento, da mentalidade, né? Então, realmente... A segunda questão é que sempre é também trabalhado a fenomenologia, como eu disse, como abordagem psicoterapêutica, e aí realmente é muito mais difícil, porque aí também não vai se dar atenção para esse caráter da fenomenologia. Eu vou emendar com a última questão, como ciência. Ela é uma ciência, e é uma ciência não como ciência natural, não como ciência experimental, não como ciência que se opera, que tem um caráter de operação, de técnica, né? É uma ciência, como é a ciência no sentido antigo, né, da concepção antiga, é uma ciência racional, né? O que busca evidências. A matemática é uma ciência racional, né? A matemática não é uma ciência natural, é uma ciência racional, né? Então, a fenomenologia é uma ciência como a matemática, que busca evidências, que busca o fundamento do conhecimento. Então, por isso que ela é uma ciência. Passo. Pode ir, Maria Clara. Obrigada, professor. Maria Clara, gostaria de comentar? Na realidade, eu acho que o professor
respondeu, né, o conjunto da obra. O que a gente percebe, a experiência toda de universidade, daquilo que está sendo muito próprio do professor Tome, né? Isso é uma preocupação que existe, né? Que falta, já é uma questão antiga da psicologia, a falta dos fundamentos, né? E eu acho que é muito por aí que vai caminhar também a crítica do Russell, lá no começo do século XX, por isso que eu falei que a crítica ainda é pertinente, né? Porque continuamos com o mesmo tipo de problema, faltam fundamentos, falta saber de onde que está a origem, como é que está sendo construído esse edifício. Isso a gente percebe e continua se percebendo que continua sendo até não só em termos de universidade, mas em termos gerais. E essa questão que se pensa muito em psicologia, e aí já pensando da minha própria formação e atualmente também, pensa-se muito tecnicamente, né? Que instrumento, que ferramenta que eu vou usar para intervir num sofrimento psíquico, que é uma postura, um pensamento clínico, mas ele não pode ser tecnicista, né? Então, a psicologia fenomenológica, ela veio como uma base para trazer esse fundamento para se repensar, quer dizer, que a técnica esteja a serviço do homem, do ser humano, e não o contrário, né? Então, se percebe muito uma disputa de abordagens, como se fosse um time de futebol, eu falo isso já há mais tempo, e falta essa reflexão, que é uma reflexão filosófica mesmo, de o que é, que ser humano que é esse, e onde que estamos querendo intervir, e se existirá mudança, o que possibilita a mudança no ser humano. Esses questionamentos, que são questionamentos de fundamentos, de base, eles ainda estão muito falhos, né? Então, o professor Tome sempre fala isso, quer dizer, a psicologia fenomenológica não é uma abordagem, não era essa a preocupação do Russell, isso nem estava surgindo o Freud falando de uma interferência nas questões psíquicas e mentais, mas ele estava preocupado, sim, com o tipo de fundamento, que psicologia que se estava construindo, em cima de que fundamentos. Então, acho que caminha nessa direção mesmo, né? Maravilhoso, Maria Clara. Nós já fomos informados aqui que, infelizmente, a gente tem que encerrar, né, por causa do horário. Então, queria passar para a Eunides, para ela comentar e já fazer as considerações finais. E pediram também, gente, que os professores deixassem os contatos. Então, nas considerações finais, deixem, por gentileza, os contatos e aí a gente encerra. Bom, eu vejo aqui a urgência em encerrar, então eu não vou acrescentar ao que o professor Tome já falou, a doutora Maria Clara já falaram. Eu vou apenas assinar embaixo tudo que eles falaram, né? Porque quanto mais a gente conhece o ser humano e você exerce, né, uma pesquisa científica de um modo rigoroso, como é a proposta de Russell, de chegar aos conceitos fundamentais, porque é o mesmo ser humano, a gente está falando que toda essa fundamentação ela esbarra na questão ética, né? Então é impossível a gente construir, né, intervenções para ajudar o ser humano em todas as suas áreas de sofrimentos, se a gente não conhece quem é o ser humano, porque aí a gente esbarra em questões éticas que são fundamentais. E aí eu quero agradecer a todos vocês e deixo aqui o encerramento com essa fala. Professor Tome e Maria Clara, querem acrescentar? Eunides, você não deixou o seu contato, o pessoal no chat pediu o seu contato. Posso escrever aqui? Pode sim. Professor Tome, Maria Clara, querem acrescentar algo para a gente encerrar, para a gente se despedir? Agradeço a oportunidade, e agradeço a audiência de todos e agradeço aqui a parceria, a companhia de vocês, Laura, Eunides, Maria Clara, e até a próxima. Meu contato é nas redes sociais, é colocar Tome Goto, que me acha eu no YouTube ou no Instagram. Meu nome não é tão comum, então é fácil de me achar. Bom, então eu queria também agradecer muito a possibilidade, a honra de estar aqui com esses dois professores e também com a Laura, para agradecer muito a todos que estavam aqui presentes, né? Agradecer de uma maneira muito especial ao professor Tome, que tem nos mostrado esse caminho, né, de pesquisa, de fundamentação, de uma abordagem, o método ADITIP é uma abordagem terapêutica, mas a gente com essa preocupação de fundamentá-la
na psicologia fenomenológica terem bases sólidas. Meu e-mail é mariaclarajorge, como está escrito aí, @gmail.com, mas também colocando Maria Clara Jorge e Unides Almeida, vocês encontram aí nessas redes sociais, tá bom? Laura, muito obrigada pela sua mediação, parabéns para você também, agradeço a todos os presentes. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Um beijo. Parabéns aí. Tchau, tchau.